eu sou Graciane Saliba e neste vídeo faremos uma revisão final de tratados no direito internacional público e direitos humanos. O que são tratados? Já vimos que são fontes previstas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Tratado, gente, é como se a gente comparasse com o direito interno com um contrato. Mas o que é diferente entre um tratado e um contrato? As pessoas que participam desse tratado. No tratado, quem pode ser parte em tratado podem ser estados e organizações internacionais. Então, a gente pode ter um tratado entre um estado e outro estado, ou entre vários estados, como também podemos ter um tratado entre um estado e uma organização internacional, ou entre organização internacional e organização internacional. A Convenção de Viena, de 1969, trouxe inicialmente a possibilidade de um tratado ser feito entre estados e estados. Então, foi a primeira convenção que veio tratando do que é o tratado, quais são as formalidades, como que ele vai ingressar para os estados, como que acontecem as reuniões, se pode alegar nulidade, em qual momento que pode. Isso veio na Convenção de Viena de 1969. Posteriormente, tivemos a Convenção de Viena de 1986. Nessa Convenção de Viena de 1986, a grande mudança, o grande detalhe dela é que foi acrescentado as organizações internacionais. Como? Porque o tratado vai poder ser celebrado, então, entre um Estado com organizações internacionais ou entre organizações internacionais. E antes, não falávamos em organizações internacionais na Convenção de Viena de 1969. Então, na Convenção de Viena, as duas são muito parecidas, a de 69 e a de 86, mas a gente tem ali essa diferença das organizações internacionais. Temos lá falando, por exemplo, um grande detalhe que é no artigo 2º da Convenção de Viena de 86, vem explicitamente dizendo que o tratado tem que ser celebrado por escrito. Para ser tratado, tem que ser escrito. Isso é uma formalidade exigida para um tratado. Ao mesmo tempo, esse tratado ele demanda uma negociação entre estados que pode demorar um tempo. Vai tendo as reuniões para acertar quais são os termos, exatamente o que vai constar naquele tratado. E aí, para isso, a gente tem os agentes plenipotenciários, pessoas que têm cartas de plenos poderes ou que representam o Estado de uma forma conhecida internacionalmente. Por exemplo, o presidente não precisa de uma carta de plenos poderes, até porque não teria como ele passar, porque ele mesmo já é o próprio representante do país. Mas ele pode passar uma carta de plenos poderes para alguém representar o país e assinar essa carta quando vê a negociação, ao final assina. O que quer dizer isso então? Depois de várias reuniões de negociação, ao final das reuniões é lavrado então como que ficou o tratado. Aquelas pessoas presentes assinam o tratado. A assinatura não quer dizer ainda que o Estado se obrigou com esse tratado. Por quê? No momento que essa pessoa assinou esse tratado, vai trazer para o país, aí vamos pegar no caso do Brasil, traz o tratado para o país, entrega para o presidente então vê se há interesse e ele devolve para o ministro das Relações Exteriores. O ministro das Relações Exteriores é que vai averiguar, que realmente vai ver o que foi feito e tal. O ministro das Relações Exteriores, ele vem então e fala, tá tudo ok, que formalidade, presidente, está ok. Há um interesse do senhor, pode dar prosseguimento. Então o presidente encaminha para a Câmara dos Deputados, a Câmara analisa se esse tratado está em conformidade com a nossa legislação interna, vê se realmente há um interesse do país, e aí a Câmara elabora um projeto de decreto legislativo. Ela não mexe no tratado, é um decreto legislativo aprovando ou não os termos daquele tratado. E aí esse projeto, quando a Câmara aprovou os termos desse tratado, manda o projeto de decreto legislativo para o Senado. O Senado, se não tiver nenhuma mudança, se tiver tudo ok no tratado, vem então, pega esse projeto e transforma esse projeto em decreto legislativo. Fala, ok, aqui temos decreto número tal que está aprovando esse tratado. E aí encaminha para o presidente. O presidente dá a palavra final, ele que vai se obrigar. E aí ele vai falar, há realmente interesse do país, queremos se obrigar a esse tratado, queremos participar desse tratado. E aí, gente, é agora, nesse momento, então, que o presidente ele vai aceitar, ele dá a ratificação, ele reafirma a vontade do país de participar desse tratado, de se ingressar, de aceitar os termos, de aceitar essas normas. E aí ele, então, assina, aceita, faz um decreto executivo, ou chamado de decreto presidencial, ratificando esse tratado, promulga, publica para dar publicidade para todos nós conhecermos que estamos então obrigados a esse tratado. E aí sim, agora com a ratificação,
a gente entrega para a ONU, porque lá na ONU todos os tratados devem ser depositados, como se fosse um cartório. A gente entrega, porque se algum dia der alguma controvérsia, a gente vai saber que existe esse tratado que o Brasil aceitou fazer parte em algum momento. Então entregou lá o tratado e aí sim teve o depósito na ONU. Que momento então que o Brasil se obriga? No momento em que o presidente faz a ratificação, no momento em que o presidente aceita e reafirma sua vontade de participar desse tratado. Não é naquele momento lá atrás da assinatura, quando os representantes do Brasil foram negociar. Ali foi só assinado e trouxe para o âmbito interno. E aí repare, se o país não aceita algum termo do tratado, o país deve fazer uma reserva. Reserva, falar, opa, peraí, essa cláusula aqui não pode ser aplicada no nosso país. Por quê? Não pode ser aplicada porque tem alguma lei aqui no Brasil que vai contra essa cláusula. Então, a gente não quer essa cláusula do tratado. Aceitamos as outras cláusulas. Nesse caso, chamamos de reserva. Graciano, então pode fazer reserva em tudo? Naquele caso, Pacto São José da Costa Rica, em que falava que não poderia ter prisão, a não ser por prisão civil, a não ser por caráter alimentar. E aí a nossa Constituição falava do depositário infiel. Por que a gente não fez uma reserva nesse artigo que proibia de ter outros tipos de prisão, a não ser por caráter alimentar, de prisão civil? Se na nossa Constituição falava que podia ser prisão por caráter alimentar e prisão por não ter pago pensão alimentícia e a prisão do depositário infiel. Por que a gente não fez uma reserva? Porque não pode ser feito reserva naqueles termos que são termos principais do tratado. Não pode ser feito reserva naquele pensamento, naquele assunto que é o mais importante do tratado, ok? Então aí não tem como sair fazendo reserva em todas as cláusulas. Ou você aceita determinado tratado ou você não aceita determinado tratado nesse caso. Faz reserva em assuntos que não vão mudar o contexto, que não vão mudar o panorama do tratado. Bom, essa é a reserva. País quer sair do tratado. O que ele deve fazer? Denúncia. Denunciar é pedir para sair, para falar, não quero mais fazer parte desse tratado. Então o país tem que fazer uma denúncia para se retirar do tratado. Denúncia é sair. Denúncia é pedir para sair. É para não mais querer fazer parte do tratado. E aí, no próximo vídeo, eu vou explicar como que o tratado ingressa aqui no ordenamento, mas com força de quê? De lei ordinária, ou com força de lei complementar, ou de emenda constitucional? Aguardo você no próximo vídeo. Se você não se inscreveu, inscreva-se no canal para receber as notificações e dê o seu like se foi útil para você. Até mais!